Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, com a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, espaços preencher, reverência à tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dai-me paz interior, mil razões para te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Boa noite para todos e todas que estão nesse momento ligados pela internet, no Facebook. Vamos celebrar esta missa hoje, as intenções da missa. Por João Moura que pede por todos os profissionais da área de saúde. Antonita Oliveira, que pede por todas as famílias. Rosana Santo pede pela cidade de Salvador, pelo mundo, pela saúde do pai dela, Reinaldo Bernardo do Rosário. Também pede, de fato, agradece a Deus. E também Cristiane Anderson, minha amiga que está lá nos Estados Unidos, está ligada com a gente aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook. Cristiane Anderson, ela pede saúde do corpo e da alma, paz para ela e todos aqueles que mais necessitam da misericórdia de Deus. Um abraço, minha amiga que está lá nos Estados Unidos. Anne Magali Castro pede pela saúde física, mental, espiritual e financeira dela, e também de Dulce, Florentino, Maria, Carlos, Rangel e Erlane. Pedimos também por Conceição e família. Pedimos hoje também por todas as pessoas que estão de fato combatendo essa pandemia. Vamos pedir a Deus também pela família Vergni, pela família Marques, pela família Santana e por todos, pela família de Heráclito, né? E por todos aqueles. Pedir também por professora Nilza e sua família, que Deus abençoe cada vez mais. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso,
que, celebrando o mistério da ressurreição do Senhor, possamos acolher com alegria a nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então escutar a palavra de Deus. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia. Embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderia ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instituíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo reverdencial. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião, mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Cantai ao Senhor, todas as gentes. Lembro o Egito e a Babilônia entre os meus veneradores. Na Filisteia ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz: nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram, e por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Vamos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixará esta dúvida? Se tu és o Messias, dize-no abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais.
As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, meus amigos e amigas do outro lado, dá um abraço para minha amiga Anderson, que está lá nos Estados Unidos. Que chique, né? Tem amigos assim que vai do outro lado do mundo assistindo a sua missa. Abraço, saúde, se cuide aí, viu, menina? Ora, hoje, os Atos dos Apóstolos vai nos apresentar uma nova situação da igreja. Essa situação da igreja acontece porque a perseguição que foi desencadeada com a morte de Estevão, vimos a semana passada, obrigaram a igreja, ou alguns membros da igreja, a se espalhar. E essa perseguição, né, muitos foram para lugares diferentes, como Fenícia, Ilha de Chipre e a cidade de Antioquia. São cidades de grande importância, são megápolis, sobretudo Antioquia, que vai ser marcada por esse grande ditado. Isso é, na Antioquia aconteceu um verdadeiro milagre. Qual foi o milagre? As pessoas notaram o quanto os apóstolos se amavam e disseram: vejam como eles se amam. O testemunho do amor entre os membros da comunidade acaba contagiando os antioquenos que ali passavam e que por ali viviam. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que essa igreja que foge, ela não foge muda. Ela de fato não foge por acaso. A perseguição desencadeia uma nova forma de evangelizar, uma igreja missionária e uma nova ação do Espírito nessa igreja, que em vez de amedrontar, estimula a igreja a ter coragem, porque a igreja não recebeu um espírito de comodidade, não recebeu um espírito de mudo, mas um espírito que grita: Abá, Pai. Esse espírito de vida, de santidade, de missão, de coragem, que faz com que a igreja, mesmo em território estrangeiro, não cale a sua boca. Continue a falar, como eu venho dizendo antes, a pregação de Jesus básica. Jesus foi morto pelos judeus, ressuscitou, Deus o constituiu o Senhor de tudo. E aí, se você se converte, se batiza, recebe o Espírito Santo. Essa é a pregação dos primeiros anos da igreja, anunciando essa boa nova do Senhor Jesus, e começaram a pregar também aos gregos. É de fato uma grande experiência, porque até então só se tinha aquela região ali da Palestina, Jerusalém, Judéia, Galiléia, e do acaso, né, as oportunidades da vida fez com que a igreja subisse a um outro patamar, desse um tom maior desse nível de evangelização. E a mão do Senhor estava com eles, né? Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. Aquela velha e conhecida nossa máxima: tem alguém que prega, alguém que escuta, aceita e entra na comunidade e depois é batizado. Se não tiver quem pregue, como vai ter novas conversões? Porque nesses primeiros anos o papel da igreja é pregar o Evangelho, não é escrever nada, é só pregar o Evangelho, é anunciar boca a boca com todas as forças que ela tem para que as pessoas escutem, né, o reino de Deus que já está no meio deles. Portanto, o comprometimento da igreja é aqui
o discurso do tudo ou nada. Não temos nada a perder, estamos em terra estrangeira, só temos a ganhar. E com a evangelização ganharemos novas almas para o reino dos céus. Quando Barnabé chegou na Antioquia, né, para ver essa conversão que tinha acontecido, a notícia que chegou da igreja que estava em Jerusalém, alguém mandou um emissário dizer, olha, está para que Barnabé fosse até Antioquia. E quando ele chega lá, depois de alguns dias, né, ele viu o que tinha acontecido. Ele viu que a graça de Deus havia concedido à sua igreja, né, muitas bênçãos, muitas maravilhas. Então ele ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com a firmeza de coração. Em poucas palavras, quando ele chegou lá, já tinha pessoas que o esperavam, porque os apóstolos, ali não tinha ninguém bobo. Quando tinha as missões, Pedro, Tiago e André, que ficavam em Jerusalém, eles mandavam emissários para averiguar se estava tudo correto ou não, o que tinha que acertar, o que tinha que fazer. E aí, nesse caso, o nosso Barnabé confirma, porque é um homem de confiança do próprio Pedro, de João e de André, confirma essa maravilha, né? A igreja crescia em tamanho, em sabedoria e, sobretudo, em território. E, de fato, viu Barnabé que ele era um homem bom, né? Viu a graça de Deus, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Aqui já aparece Saulo, né? Já mudou de nome, não é mais Saulo, ainda não é Paulo, mas é Saulo. E aí, encontrando Saulo, levou a Antioquia. Isso é, levou a Antioquia para continuar a missão na Antioquia, que Paulo estava em Tarso também evangelizando. Passaram o ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Qual o grande sucesso do cristianismo no mundo antigo? É porque é uma novidade, é um novo modelo de religião, um novo modelo de fé, um novo modelo de assistência religiosa e que de fato vai se parecer muito, muito, né, com os primeiros filósofos que saíram por aí pregando suas filosofias. Isso vai mostrar um cristianismo movido pela sede de evangelizar, pela ação do Espírito e por uma sede de uma igreja organizada, né? Hierarquicamente já bem plantada em Jerusalém, onde existem as pessoas que são diretamente responsáveis por ela. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos, né? Cristãos significa, na verdade, os que seguem, os que vivem, os que se encontraram com Cristo. A euforia foi muito grande, que as pessoas perceberam que os cristãos tinham algo a mais do que os outros grupos religiosos que se encontravam naquela região. Os cristãos eram marcados pela alegria, pelo amor, pela gratidão a Deus, mas sobretudo pela responsabilidade missionária em pregar o evangelho a qualquer um, independente que fosse judeu, grego, fenício, não importava, alexandrino, antioqueno, não tinha essa preocupação. A preocupação era falar, pregar, anunciar o que Jesus fez e viveu. E isso é o grande trunfo do cristão, porque ele tem na base a ressurreição do próprio Cristo. E o anúncio sempre culminava ali, na ressurreição, depois na conversão, no batismo e na doação do Espírito. Então é a lógica do nosso amigo Lucas, que é um apaixonado por Paulo e que também é o único evangelista que trata
de multiformas o Espírito Santo. Lucas é conhecido como o evangelista do Espírito Santo. Então, vou dar um exemplo. Se João, ou Marcos, ou Mateus citaram 20, 30, 45 vezes o Espírito Santo, Lucas citou 78, 77, por aí. Porque em toda ação, ele consegue colher a presença do Espírito Santo na igreja. Certo? Você é um cientista teológico, um homem de fé, ele consegue, com grande inteligência, colher as ações que parecem naturais do ser humano. Eles conseguem colher e ver nessa ação a presença do Espírito Santo. A igreja de Lucas é uma igreja pneumática, isso é, movida pelo Espírito Santo. O evangelho de hoje é Jesus que está aí em Jerusalém, uma das festas da dedicação do templo, onde se consagrava o templo de novo e tal, tinha toda uma liturgia particular. E o autor disse que era inverno, né? Provavelmente era dezembro ou janeiro. Não sabemos o mês, mas se era inverno era ali, dezembro, janeiro, no máximo fevereiro. A festa da dedicação do templo, Jesus passeava pelo templo no Pórtico de Salomão. Isso é, como mestre rabino, Jesus está caminhando no meio das pessoas, talvez até encontrando uma oportunidade para evangelizar as pessoas. Diante desse quadro, os judeus interpelam Jesus. E uma pergunta angustiante para Jesus, que já tinha dito muitas vezes que ele era. Diz os judeus: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. O Messias é revelado pelo Pai por si próprio ou pelas suas obras. Quando falamos de Trindade, nós sempre, como igreja, explicitamos essa forma de pensar. O Pai revela ao Filho, o Filho revela ao Pai, que o revelará a todo aquele que quiser. Sempre nessa lógica trinitária, binária, melhor dizendo, tem a presença do Espírito. O Pai que revela ao Filho aos homens e o Filho que revela ao Pai por meio e do Espírito Santo. Então aqui não basta Jesus dizer quem ele é, porque eles não acreditaram. Não acreditaram nas suas obras. Demonstra que o coração endurecido, o apego ao velho, o apego ao seu cargo institucional, o apego à ganância pela uma vida aristocrática sacerdotal terrível, onde não sobrava luxúria, né? Era de fato exorbitante toda essa vida luxuosa. Jesus afirma que ele é o Messias e que as obras que ele faz em nome do seu Pai dão testemunho dele. Em poucas palavras, Jesus não é apenas um cara que faz obras e obras grandiosas, porque o Pai está com ele. Isso é o próprio Pai que dá testemunho de Jesus, glorifica Jesus quando Jesus realiza as obras do seu Pai. Portanto, as obras de Jesus passam pelos milagres, pela ressurreição, passam pelas pregações, pelas curas, libertações e tantas outras coisas que eram suficientes para que qualquer homem de bom senso, qualquer coração sensível pudesse naturalmente aceitar. Mas os judeus não saem da sua vida de comunidade, do seu lugar de conforto, para dialogar, porque eles sabem e, como sempre fizeram, se sentem o dono da verdade. Então esse coração, como um bloco de gelo, que nem derrete, nem se esquenta, nem se abre à nova dimensão da vida religiosa, vai fazer com que os judeus cada vez mais possam odiar Jesus, porque Jesus
ao interpretar a lei em casos como a cura do dia do sábado e em casos como, de fato, colocar no centro a vida do homem, não as conveniências humanas, teremos, de fato, grandes complicações. Em casos, por exemplo, de fazer do templo uma casa, um covil de ladrões, Jesus espanta todo mundo da porta do templo. O caso de fazer da casa de Deus uma casa de santidade, de oração, não uma casa de ladrões. Então, todos esses problemas estão ligados com as obras, que nem é uma obra passiva para agradar o homem, mas é uma obra para mostrar a verdade divina. E a verdade divina sempre acaba em um choque, em um conflito, em uma perseguição, até mesmo em uma morte. Jesus não revela a verdade porque é verdade. Revela a verdade porque quer mostrar ao homem o que Deus quer dele. Revela a verdade porque quer que o homem conheça a Deus e deixe de andar no erro. Por isso a verdade é importante. Porque a verdade, em poucas palavras, é o próprio Jesus, o Filho de Deus vivo. E então, Jesus disse, olha, vocês não acreditam porque vocês não são das minhas ovelhas, vocês não são do meu rebanho. Por isso não pode acreditar. Vocês não têm nenhuma intimidade comigo. O que vocês têm de mim é a fama. E como essa fama chegou até vocês, foi da maneira pior, da maneira mais distorcida. E de fato, os inimigos de Jesus que levaram as informações para Jerusalém eram pessoas invejosas, perversas, destinadas ao fracasso, mas que recorriam ao poder central que era o Templo de Jerusalém com o seu sinédrio para tentar anular toda e qualquer atividade de qualquer profeta que entrasse naquele mundo, que pensasse diferente. Então, diante de Jesus tem uma barreira, tem uma porta de aço que ninguém passa. E essa porta de aço blinda o coração dos fariseus, sobretudo. Ora, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, elas jamais se perderão. A vida eterna não só porque elas conhecem, mas porque é uma necessidade da ovelha e ao mesmo tempo é uma ação generosa, bondosa, de amor de Jesus pelas suas ovelhas. A vida eterna é tudo aquilo que o homem espera, portanto é aquilo que ele vai receber como ovelha de Cristo, é aquilo que ele vai receber como herança de Cristo, que é a vida eterna. E ninguém vai arrancar da minha mão, isso é, meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos. Ninguém arranca nada das mãos de Deus. Ninguém arranca nada. Ninguém pode tomar as coisas de Deus. Ninguém pode intervir na ação divina para anular, para distorcer, para de fato desacreditar. De qualquer forma, Deus sempre vence. E se quer um conselho de amigo, evite ser inimigo de Deus. Só em pensar, você já perdeu essa batalha. Só no fazer a alusão, você já está derrotado. Diante dessa discussão que é em público, é aberta, Jesus afirma uma coisa que é tido como uma blasfêmia. Eu e o Pai somos um. E aqui, isso mexe muito com todo mundo, a ponto de querer apedrejá-lo, porque se ele e o Pai é só um, ele é igual a Deus, então ele também é Deus. Ele é o Filho, mas nessa compreensão, eu e o Pai somos um, isso é, não existe nada diferente de mim no Pai, e o Pai em mim, isso é, quem me viu, viu o Pai. Em Jesus estava presente a invisibilidade divina. Portanto, quem comeu com Jesus, quem bebeu com Jesus, bebeu e comeu com o próprio Deus. Eu e o Pai somos um. Lembramos aqui das antigas doutrinas, sobretudo filosóficas, platônicas, de Plotino e Porfírio, né? E fala que o primeiro, né, o Deus que gera
gera o verbo, que é o seu filho, vai dizer Vitorino. E esse verbo, que é o seu filho, se dirige a Deus, porque se ele veio de Deus, ele tem, segundo Aristóteles, a substância de Deus. Vai também dizer Tomás de Aquino mais tarde. E nessa relação de profunda intimidade, de amor com Deus e o Filho, é que surge de fato o Espírito Santo. Portanto, Deus aqui é uno e trino. Bem verdade que o Espírito não é revelado, não é anunciado, não aparece no texto, mas fica subentendido. Se o Pai que gera o Filho é igual ao Filho em tudo, e o Filho é igual ao Pai em tudo, essa comunhão binária gera uma grandiosa comunhão trinitária, porque o Espírito é amor. Amor. A unidade entre o Pai e o Filho é tão grande, tão perfeita, tão extensa, é tão infinita, que gera o amor. Isso é, dizia um autor da Teologia da Libertação, Frei Leonardo Boff, que dizia, olha, a Trindade é a melhor comunidade. Em poucas palavras, eu e o Pai somos um, isso é, nós somos da mesma substância ou essência, pode ser lembrar de Heidegger, ou de Sartre, de Nietzsche, ou de essência, ou existência, ou substância, não importa. O que importa é que o Pai gera o Filho, e o Filho vive com o Pai, porque essa substância permanece em união um com o outro, porque são únicos que são iguais. Em tudo o verbo é igual àquele que o gerou. Eu e o Pai somos um significa, na verdade, que não existe distância, nem temporal, nem axiológica, de forma nenhuma entre o Pai e o Filho. Estão em um exemplo grosseiro, né? Como se fosse corpo e alma. Portanto, eu e o Pai somos um, está a nos dizer que o Deus não é apenas o Deus monoteístico de Moisés. Só tem um Deus. Não. Esse Deus é uno e é trino. Isso é, no Deus de Jesus Cristo, no Deus de Abraão, é gerado esse Filho e essa comunhão plena entre um e outro, porque são totalmente iguais, vem o Espírito. Então, quando o Verbo se fez carne, João diz no seu grego maravilhoso, Caio logo sarx egeneto, Deus vem ao mundo. Olha que coisa grande, né? Porque até então Deus criou o mundo, fez tudo acontecer, e quando de fato chega o tempo por Deus escolhido, então ele envia o seu Filho ao mundo, né? E o seu Filho, que tem a mesma substância, a mesma igualdade, a mesma essência, é Deus no meio de nós. Mas os judeus não compreenderam isso, porque sabemos que é uma teologia profundamente grandiosa para a compreensão judaica. Porque, a princípio, ele não aceitava que Deus tivesse um filho. Não aceitava. Já com Moisés, ouvimos Moisés dizer, olha, um dia Deus vai mandar um irmão semelhante a mim, mas não fala de filho. A expressão filho vai passando para o próprio Israel. Israel, filho primogênito, filho unigênito e tal. Quando chega no Novo Testamento, onde Deus resolve mandar o seu filho igualzinho a ele, aí entra no mundo a discordância, a divisibilidade. Por quê? Deus revela algo totalmente novo, e os homens ainda querem continuar sendo aquele de sempre, mesmo tendo as profecias anunciando que esse Messias viria, mas esse ponto da divisibilidade
leva os judeus a descrer desse filho. E uma outra coisa, a origem humilde de Jesus, como verbo divino, não se encaixa na origem apoteótica, monárquica do judaísmo, que se esperava um Messias que fosse o novo Davi, o novo Salomão, talvez o novo sacerdote para restaurar o culto em Jerusalém. Mas tudo isso acontece completamente diferente da vontade dos judeus. Então, o mais importante do texto é o que Jesus revela hoje, que ele e o Pai são um. Isso é, em Deus não existe divisibilidade. Não existe o indivíduo, né? Deus é um e trino ao mesmo tempo. Portanto, as complicações teológicas do século III e IV, até como Constantino que vai decidindo, creio, né? Ele que Jesus é consubstancial ao Pai. E por aí chegamos mais tarde a essa definição da trinitariedade de Deus na sua unidade. Essa é uma frase extremamente interessante para a gente compreender que Jesus, enquanto homem, ele é filho de Deus e filho de Maria. E enquanto é verbo divino, ele é gerado e não criado, gerado por Deus. Vamos oferecer a Deus o pão e o vinho. O pão e o vinho. Vamos oferecer a todas as pessoas que se colocaram nas nossas orações nessa noite, né? Que o Senhor os abençoe. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e saciou o povo meu. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos a vossa glória, dizendo a uma só voz:
Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos, e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir, uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e em meio às tribulações, não me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus.
Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando desse amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração, então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque eu mereço, e se eu sei, ó meu Senhor, comungo, pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim, de ti, mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Oremos. Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que o intercâmbio de dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para a vida presente e nos conquiste a alegria eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado por ter nos acompanhado aqui. Vamos dar os 3 avisos que a gente tem que dar aqui agora. Primeiro, para a comunidade Santo Expedito, você que é dizimista, você que faz a sua oferta, Heráclito está lá, né? Todo domingo no plantão do dízimo. Se você não puder ir lá, a conta para você fazer a sua contribuição é Caixa Econômica, agência 3183, operação 013 poupança, conta poupança 44713, dígito 3, né? Banco Caixa Econômica, agência 3183, conta poupança 4471/3, e de fato você contribui lá para a sua comunidade. E você que quer ajudar, tá aí a conta, você pode nos ajudar. E outro pequeno aviso é que eu estou contando com a contribuição de vocês dos alimentos. Estamos precisando de alimentos para sanar a fome de alguns irmãos nossos que estão de fato no limite da pobreza. Gente que não tem nem o que comer em casa. Portanto, seja generoso, seja bom. Dizia minha avó, quem empresta aos pobres, quem dá aos pobres empresta a Deus. Todos sabemos que é um momento delicado, então não deixemos que a fome torne esse momento pior ainda. Ajude as pessoas, né? Pedimos a vocês que contribuam com esse alimento. Como é que você pode trazer? Ou você deixa esse alimento em Santo Expedito, na comunidade, ou você entra em contato comigo aqui no WhatsApp, ou nas minhas redes sociais, mensagem, Instagram. Aí você entre em contato comigo, aí onde tiver, eu vou lá, mando um ou eu vou, o portador vai lá pegar a sua contribuição para que a gente possa ajudar os nossos irmãos mais fracos nesse momento. E a terceira coisa é lembrar você que ainda estamos precisando de muitos inscritos para que a nossa missa seja transmitida pelo YouTube, né, com qualidade digital e também com som digital. Só depende de você, né? Ajude, ajude e ajude. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Maria Santíssima e Santo Expedito, nossos advogados e protetores, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha.
Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amor escolheu, a mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Que Nossa Senhora tome conta de você e proteja, ajude a você a ser um bom filho, um bom pai, um bom amigo. Não esqueça, vai lá, toca o sino e se inscreve no meu canal no YouTube, Emanuel Wegner. Amanhã, no mesmo horário, 19h30, estaremos aqui para celebrar com você essa Eucaristia agraciada por Deus.